O curioso caso de Quarteto Fantástico. Será que teremos também um curioso caso de Superman? Vamos conversar sobre isso, porque hoje a gente vai fazer uma análise de mercado e reagir ao vídeo do Dale Nogari, que faz exatamente essa análise de mercado aqui, exatamente. Não é isso? O Dale Nogari é incrível, faz um trabalho sensacional dessa bolha cinéfila. Ele e o Jurandir são os mais top, na minha opinião, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, na nossa humilde opinião, também concordo. O fato é o seguinte, tá havendo um desinteresse pelos filmes do Superman e do Quarteto Fantástico e possivelmente, pelo que nós vamos ver aqui, muito mais pelo filme do Quarteto Fantástico. Será que é porque os filmes são medianos? Não é essa Coca-Cola toda que a galera tá falando por aí? Filmes divisivos, filmes sim que tem a lacração ali, um mais do que o outro, mas vamos lá, vamos discutir. Vamos colocar o pé no chão. Vamos lembrar de Deadpool e Wolverine também neste vídeo. Depois da vinheta, tá no ar, Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou Tony Blake. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais além da cultura pop pra você. Estamos aqui com o Tom Dimas e a gente tá com muitas dúvidas sobre a Shopee e quais as vantagens de ganhar dinheiro com a Shopee, Tom Dimas. Cara, uma das maiores vantagens que eu acho de ganhar dinheiro com a Shopee é que assim, ó, quando a gente ensina uma pessoa a fazer um anúncio de um produto que ela pega lá dentro da Shopee, por exemplo, esse cubo aqui, ó. Se você anunciar esse cubo na internet com o seu link da Shopee e o seu cliente clicar no seu anúncio, mas não comprar o cubo, mas, por exemplo, 2 dias depois, comprar qualquer coisa que tem aqui do Naruto, você ganha a comissão desse produto também. Isso durante 7 dias. Por exemplo, se você fizer o seu anúncio na segunda-feira, aí o cliente clicou no seu anúncio na segunda-feira, comprou qualquer coisa na Shopee durante 7 dias, você ganha a comissão também. E o que a pessoa tem que fazer então, Tom Dimas, para entrar em contato contigo agora, para você ensinar como ganhar da melhor forma dinheiro com a Shopee? Pode clicar no link que a gente vai deixar no primeiro comentário fixado e me chamar no WhatsApp. No WhatsApp eu vou mandar uma aula gratuita. Essa aula tem ao menos uns 8 minutinhos. A pessoa já consegue entender como começar e já sair faturando. E detalhe, não vai aprender a ganhar dinheiro somente com a Shopee, mas também com o Mercado Livre. É um presente pra galera aí. Meus queridos heróis e heroínas, nós sabemos que o Dale Nogari é um cara de esquerda. Mas, na minha opinião, ele não deixa o viés político dele e interferir no trabalho que ele faz. Ele, inclusive, foi um dos poucos críticos que, na época, falou do filme Sound of Freedom. Inclusive, ele defendeu o filme. Das críticas imbecis que estavam sendo levantadas sobre o filme, ele foi lá e defendeu. Então, ele fez o L. É muito fácil fazer o L nas condições que ele tá, né? Lá, morando fora e tudo mais. Quem mora fora... Em cima da carne seca, né? Quem mora fora é muito fácil fazer o L e não passar pelas sanções e problemas que nós passamos aqui. Exatamente. Mas sobre o trabalho dele, que é o que nós vamos resumir aqui, esse react, e a gente já falou sobre esse crítico aqui em vários outros vídeos. Então, no ponto do trabalho do cara, ele é sensacional e a gente gosta muito dele. Esse é o vídeo, curioso caso da estreia de Quarteto Fantástico. E aí ele faz uma pergunta: queda de interesse após a estreia? Vamos ver aqui. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo tradicional dos domingos de análise de mercado e bilheteria, hoje para trazer esse caso de Quarteto Fantástico, que é um caso que eu diria raríssimo para o mercado cinematográfico. Existe um termo para análise de bilheteria que se chama front-loaded. E o que significa isso? É um filme que ele tem um hype, que ele acaba sendo direcionado para pré-estreia ou para estreia em um determinado país, em que você tem uma lotação muito grande no dia da estreia e isso não vai se confirmando durante o final de semana de estreia. Foi isso que aconteceu com o Quarteto Fantástico nos Estados Unidos. Caramba! Isso aí é uma faca de 2 legumes para quem tá organizando essa questão da estreia. É feito ali uma pré-estreia na quinta, às vezes na quarta, e aí quando chega na sexta, sábado e domingo, que são os dias que a galera vai assistir, aí perde o interesse, porque o boca a boca começa a girar pra lá e pra cá, não tem Rotten Tomatoes que dê jeito. Não tem criador de conteúdo que dê jeito. Não tem criador de conteúdo que dê jeito, mesmo que goste, que ame e que fale que o filme é 10 de 10, o boca a boca não adianta, cara, é mais sincero. O cara chegar pro outro e dizer assim, olha, te falar, velho, podia ser melhor. Isso já desanima, porque tanto o Superman como o Quarteto Fantástico poderiam, na nossa opinião, ser muito melhor. Aqui na análise dele eu já assisti esse vídeo, ok? Parte do vídeo, metade do vídeo. Eu não vi ainda. Nessa análise, Tony, ele tira o Superman dessa balança, tá?
Ele disse que o Superman está indo bem. E aí a gente vai fazer outra análise. A gente vai fazer uma provocação, principalmente para as pessoas que criticam o Superman do Snyder de 2013. Mas calma aí, você que odeia o Snyder, odeia aquele filme. Nós vamos provocar vocês com matemática, ok? Vamos debater aqui. Porque pra mim não pode ter dois pesos e duas medidas. Se o filme do Superman hoje é considerado um sucesso, o do Snyder também foi. Também deve ser. Ok? Também da mesma forma, se a gente considera o do Snyder um fracasso, esse novo Superman também deve ser um fracasso. E principalmente se Quarteto Fantástico continuar com essa estrutura aqui do lançamento. Atenção, pessoal. O Dale Nogari está analisando o lançamento. E foi o pior lançamento da Marvel. Exato. Porque The Marvels foi a pior bilheteria. The Marvels é a pior bilheteria. Mas, segundo a análise do Dale Nogari, Quarteto Fantástico foi pior do que The Marvels no seu lançamento. E aí ele fala desse esquema, dessa análise, que ele fala que é o Front Loader, que é justamente aquele filme, tem uma pré-estreia muito boa, mas acaba tendo uma estreia fraca. Porque não fura a bolha. Não fura. A bolha fica ali, aquela bolinha, fica aquela bolha e não consegue ir pra frente. É o que o Tony falou, é o boca a boca, é o Norme. Essas pessoas... fica ali entre não foram assistir. Fica ali entre os Marvetes. Fica ali entre os Marvetes, fica entre os nerdolas, entre os nerds. Mas o que acontece? Ele não vai falar aqui. Mas por que não tá furando a bolha filme de super-herói? Tem uma palavrinha aí, começa com L, lá começa com W. Começa com L e termina com são. Lacração. O woke, cultura woke. Embora algumas pessoas achem que não atrapalha, a lacração não atrapalhou e tal. Atrapalhou, principalmente o Quarteto Fantástico. O pessoal fala de fadiga de super-herói. Eu não acredito na fadiga de super-herói, porque há um ano atrás a gente teve Deadpool e Wolverine. Esse negócio de fadiga de super-herói é disfarce pro cara não falar em lacração. É simplesmente isso. Os Estados Unidos, eles têm todos esses trackings de projeção, você consegue fazer análises porque tem muito material para você dar conta, né? Isso acaba se tornando bem difícil em outros mercados, como o Brasil, até pelo fato de não ter empresas que trabalham necessariamente buscando a opinião. Então, nos Estados Unidos, você consegue dar conta de todo esse material. 118 milhões de dólares nos Estados Unidos, 100 milhões de dólares no mercado internacional, para uma estreia de 218 milhões de dólares. Primeira coisa que dá para falar desse número de 118 milhões. Eu vou pegar aqui... que foi abaixo da projeção, numbers. Né? Primeira coisa que dá para falar, assim, é o seguinte. Essa estreia de 24 milhões de dólares aqui na pré-estreia, né? 24 milhões e 400 mil dólares, quebrou todos os trackings de projeção que hoje utilizam o método de bot, né? Então são bots que vão verificando a lotação das salas de cinema e fazem a projeção a partir do número da pré-estreia. Por quê? Porque a partir do número da pré-estreia, imaginava-se que Quarteto Fantástico poderia atingir facilmente aí 130 milhões de dólares nos Estados Unidos. E não foi isso que aconteceu. Tony, tinha projeção que dizia que o Quarteto Fantástico ia fazer 180 milhões. Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Isso é Estados Unidos, galera, tá? O mercado internacional, o próprio Dale Nogari mostrou pra vocês por que o mercado lá nacional é importante, porque que o mercado interno dos Estados Unidos é mais importante, por conta de toda a estrutura que eles têm para avaliar o desempenho do filme. Ele acabou de falar. Os investimentos são muito maiores lá. Gente. É lá que tem que ser bom. Precisa ser bom lá. O Superman foi melhor. O Superman fez 125 milhões. Ok? Não que seja uma marca sensacional. Pra mim, a gente já falou aqui pra vocês, não vamos nos repetir. Superman tá muito abaixo do que a gente esperava. Ok? Agora, Quarteto Fantástico, o Superman é muito melhor, na nossa opinião. Não foi isso que aconteceu. Existe um termo também, aqui vou mostrar como é que se faz uma conta, legal, né? olha, que o mercado usa. O multiplicador interno, Internal Multiplier, pra quem quiser depois pesquisar mais sobre isso, que é o seguinte, você pega 118 milhões de dólares, que é o resultado do final de semana, e você divide pelo primeiro dia de rodagem do filme, 24.4. Esse resultado, para Quarteto Fantástico, vai dar 4.83, que significa que é o pior multiplicador interno do universo cinematográfico da Marvel. O pior multiplicador interno do universo cinematográfico da Marvel. Você tem ideia do que é isso, Tony? Cara. Vocês têm ideia de que essa afirmação de um crítico, alguém que estuda o mercado, que estuda toda essa estrutura, professor, que é o caso da Dale Nogari, essa afirmação dele é uma afirmação terrível, terrível. E a culpa não é nossa que nós não gostamos do filme. Não. A culpa não é de vocês que gostaram do filme. A culpa é exclusivamente da Disney e da Marvel. Nós temos um exemplo gigantesco aqui que a gente não pode simplesmente esquecer, cara. Deadpool e Wolverine. Deadpool e Wolverine é um filme que não é divisivo.
É um filme, inclusive, que é politicamente incorreto. Um filme mais 18. E o filme fez mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Isso aí quebra qualquer narrativa Qualquer coisa que as pessoas digam pra defender o filme do Quarteto Fantástico. O filme do Superman. O filme do Superman de não fazer 700 milhões de dólares. No mínimo. Pra mim era o mínimo esses filmes aí. Qualquer coisa que as pessoas digam, as pessoas não vão conseguir defender, porque Deadpool e Wolverine derruba por terra todas as narrativas. Exatamente. E assim, aqui a gente tá analisando o mercado. Gosto é outra coisa, tá? Gosto é outra coisa. Inclusive, eu sempre disse, o Superman faz 700 milhões. Sempre disse, não foi? Sim. E você falava que não. Entendeu? Eu tinha uma ideia e também um desejo. E o Tony falava, você não chega a 700 milhões. Aí eu quero também que chegue a 700 milhões, mas não chega. Tá? Eu queria que o filme do Superman fosse nota 8, 9, cara, pra gente. Também, eu queria 10. Eu queria 10. Como eu vou dar nota 9, 9,5, 10 pro Superman se a minha régua hoje de filme de super-herói é Capitão América e o Soldado Invernal e eu dei 9,5 pra aquele filme? E o próprio Superman do Snyder, pô. Como que eu vou dar o filme do Superman do Snyder pra mim? Também é uma nota 9. Tranquila. É maravilhoso aquele filme. Não tem como eu dar uma nota 9, 8 ou 9 pra Quarteto Fantástico se eu dei 9,5 pro Capitão América e o Soldado Invernal. Que é considerado um dos melhores filmes da Marvel, né? Não tem, cara. Às vezes, muita gente diz que é o melhor filme da Marvel, aquele filme. Olha o ritmo, olha a experiência daquele filme, o que ele nos passa. Olha só o roteiro daquele filme, as atuações, gente. Não existe. O final, a conclusão do filme, eu vou dar 9, 8, 9 pra Quarteto Fantástico, cara. E o que então, pra mim, eu vou dar quanto pro Capitão América e Soldado Invernal? 15, 20, 30? Não dá. O membro aqui do canal chamado Samurai Geek, na nossa última live de bilheteria, ele fez 2 live picks que deram uma explicação melhor sobre esse conceito Internal Multiplier. Presta atenção, ele falou o seguinte: esse Internal Multiplier é um fator de crescimento. Ele diz que cresceu, no caso aqui de Quarteto Fantástico, 4,8 vezes desde a estreia até o fim de semana. Te dá uma ideia. Essa ideia de crescimento para os próximos dias é um índice relativo e nesse caso serve para confirmar o hype. Não é nominal, é relativo à estreia. Para ficar claro para vocês, pode ser que Quarteto Fantástico, nessa segunda semana, isso aqui é a primeira semana, pode ser que na segunda semana o fator replay, a galera assista de novo, o boca a boca melhore e aí você tenha um crescimento. Agora, dentro do que foi mostrado pra estreia, esse número é ruim e segundo o que o Delano Gari falou, o pior que a Marvel teve. É o multiplicador interno pior do que Thor, Amor e Trovão, que era o pior até hoje, tá vendo? Né, que era 4,97. O que significa isso? Caraca. Quando a gente pega até outros serviços que fazem essas análises, isso significa que o filme, pra quem tinha o hype, pra quem queria muito ver Quarteto Fantástico, já foi na estreia, foi na pré-estreia. Tá vendo? Então os fãs, a pessoa que tá totalmente envolvida no universo cinematográfico da Marvel, ela foi prestigiar o filme nos primeiros dias e depois os números acabam caindo consideravelmente. Por exemplo, essa queda de 42% é uma queda muito expressiva quando a gente leva em conta a história da própria Marvel. Existe uma média para filmes de super-heróis que essa queda ela acaba sendo de 30%, quando a gente pega pra comparação da sexta pro sábado. Aqui foi 42%. É a definição perfeita do termo front-loaded para análise de bilheteria. Um filme que ele tem muito hype numa base de fãs e que ele não consegue aí um resultado importante depois durante o final de semana. O que isso significa? Quarteto Fantástico deve ter números abaixo de Superman, que é um filme. Tá vendo? Caraca, velho, não furou a bolha mesmo. Só quem tá assistindo são os Marvetes e os Nerdolas e a galera nerd, o pessoal do meio. Quando a gente fala Nerdola, pode ser, Tony, que seja mais criador de conteúdo ou aquele nerdola bem engajado, que mesmo puto com a Marvel, puto com o que a Marvel tem feito com os heróis, mesmo assim vai assistir. Eu acredito, Tony, que inclusive todos esses agregadores aqui estão viciados. Por quê? Porque pegam tudo que se fala sobre o filme e não discriminam o que é negativo e o que é positivo. Tu tá falando do Rotten Tomatoes? Não, esses bots, essas empresas usam bots pra analisar o que se faz, o que se fala sobre o filme, o hype. Só que eles não discriminam o que é positivo e o que é negativo.
foi falado sobre o Quarteto Fantástico, principalmente, muita coisa negativa. Sim, você fala da popularidade. Entendeu? Tá muito popular, mas é um popular negativo ou não? Exatamente, porque tem essa a queda da popularidade da Marvel, do UCM. Sim, exato, a coisa da lacração, do movimento woke, toda essa... Faz todo sentido. Então, assim, você faz essa análise, não, o Quarteto Fantástico, por conta do hype, vai fazer 180 milhões de dólares. Aí acaba fazendo 118 milhões de dólares. Aí depois vem a empresa e as pessoas aí pra passar pano, é um sucesso. Então, Capitão América também foi um sucesso, os outros filmes aí, até Thunderbolts também foi um sucesso. Sim, porque sucesso, então. Tá tudo acima da média, 70 e pouco o Capitão América. Vai olhar lá, 70 e pouco, 60 e pouco. No agregador então, tá de acima da média é sucesso. Então, nada é fracasso, então. Nada que a Marvel lançou é fracasso. Nada é fracasso. Talvez só The Marvels, que fez a pior bilheteria de todas, né? Que é um filme que ele consegue aí ter uma rodagem bem importante a ponto de superar projeções. Na primeira semana, quando eu fiz a análise de Superman, eu disse assim, olha, para esse filme passar de 600 milhões de dólares, ele precisaria de um multiplicador extraordinário nos Estados Unidos. E ele está conseguindo esse multiplicador. Passa de 500 milhões de dólares neste domingo, e é um filme que ele deve fechar, eu acredito, com esse multiplicador bom e importante. Superman deve fechar entre 620 e 630 milhões. E quem sabe aí com esse resultado ruim de Quarteto Fantástico pós-estreia no próprio mercado dos Estados Unidos, isso se torne uma força para Superman. A gente vai discutir mais sobre isso também. Eu falei isso, não foi? Tá vendo aí, Tony? Tá vendo aí? Eu sei. O que eu falei? Vai ao encontro do que você sempre falou, entre 600 e pouco. E eu falei que se o filme do Quarteto Fantástico, gente, ele fosse um bom filme, um filme que não fosse divisivo, que tudo aquele negócio de lacração das declarações da Vanessa Kirby, dos diretores, do próprio John Storm, dizendo que vai ser, que não vai ser o John Storm que tá nos quadrinhos, não vai ser ele não isso. foi. E ele não foi. Se não, se esse filme não tivesse nada disso, dessa lacração que foi dita e tem no filme também, na nossa visão tem lá, tá? Se ele fosse um filme bom, o Superman iria cair as bilheterias. Iria cair, exatamente. Aí, o que o Dele Nogari tá falando é que possivelmente o Superman ainda tem um pouco de fôlego e chegue aí aos 630 milhões. Que é fracasso. Que é fraco. Se comparado ao filme do Snyder. O filme do Snyder fez quase 670 milhões. 660 e alguma coisa. A gente tem que comparar com o filme do Snyder, porque foi o último filme de Superman feito. A gente tem que comparar. Você não vai comparar com 1978. Se a gente for comparar com o filme de 1978 corrigindo a inflação, esse filme do Superman vai levar uma surra gigantesca. Leva uma surra. O do Snyder também leva. O filme do Superman 78 bateu $1 bilhão. Exatamente. Se for levado em conta a inflação e tudo mais. Mas vamos lá. Pessoal, vão lá, se você gosta de análise de mercado, se você gosta de assistir uma crítica boa, não enviesada, ok? Com opinião, porque ele dá a opinião dele, ok? Mas não é enviesada pelo lado político do cara. Se você gosta disso, a gente indica o Dele Nogari. Pelo menos até hoje, tá? A gente tá falando até hoje. O que ele fizer daqui pra frente, já aí, não sei. Ele deu uma nota maior pra Quarteto Fantástico do que a gente deu. A gente deu 4, ele deu 6. Em Superman, a gente tinha dado 7. Oficialmente, a gente deu 7. Ele deu 6. Mas mais na frente, depois de um tempo, a gente baixou a nossa nota para nota 6. Só que oficialmente, pelos vídeos que vocês viram, a nota continuou 7. Então, ele deu uma nota menor do que Superman e maior do que Quarteto Fantástico. Para ele, os dois filmes são equivalentes. Só que, analisando o mercado, o Superman vai melhor, ok? Dentro de toda a análise que ele fez aqui com a questão do fenômeno front-loader e fazendo a conta do internal multiplier. Agora vamos lá. Superman do Snyder é fracasso? Se o Superman do Snyder é fracasso, e eu, sendo sincero, considero o Superman do Snyder um fracasso. Eu considero. Mas o filme pagou as contas e ainda deu 65 milhões de dólares de lucro. Deu um dinheirinho. Pensando que o filme tem só 100 milhões de marketing. A gente não sabe oficialmente esse número. Superman do James Gunn tem um orçamento maior, ok? O orçamento é maior, tanto de produção quanto de marketing. São 50 milhões a mais do que o filme do Snyder. Então vamos lá. Eu considero o filme do Snyder um fracasso de bilheteria, porque foi o começo do universo, é um dos grandes heróis de todos os tempos, o mais importante, não o
maior. Nos quadrinhos ele é maior. É a HQ que mais vendeu em todo o mundo. Hoje, inclusive, Tony, o One Piece tá em segundo lugar, chegando próximo do Superman. Você tem, se não me engano, Superman, One Piece e Naruto. As HQs que mais venderam na história do mundo aí. Os títulos, né? Mas de volume foi os X-Men. X-Men, um HQ vendeu não sei quantos. Acho que foi mais de 8 milhões aí. 8 milhões. É uma coisa absurda. 1990, Os X-Men, nessa época, os X-Men nessa época era uma revista foda mesmo. Tudo que os caras lançavam vendiam muito. Agora, de título, o Superman tá acima do Batman, inclusive, do Homem-Aranha. Tá? E o One Piece tá chegando próximo. Tá. Então vamos lá. Eu considero o filme do Snyder um fracasso. Eu também vou considerar esse filme do Superman, do James Gunn, um fracasso. Agora, se você considera o filme do James Gunn um sucesso... que automaticamente você vai ter que considerar o do filme do Snyder. Do Snyder. Mesmo que você não goste. Mesmo, não é questão falando de gosto. Não estamos falando de gosto. Eu gosto do filme do Snyder muito mais do que eu gosto do filme do James Gunn. E estou dizendo que os dois são um fracasso. Sim. Eu falei pra vocês... Tá sendo coerente. Esse filme do Superman tinha que bater bilhão. E ele tinha que ser nota 8 no mínimo. Essa é a minha opinião. Mas se você acha o filme do Superman do James Gunn um sucesso, acho também o do Snyder. Esse é o meu conselho pra você, né? Esse conselho valeu alguma coisa, né? Questão de coerência. Elvis Ventura, voltando pra Quarteto Fantástico, pra gente finalizar. Quarteto Fantástico está simplesmente na realidade, eu acho. Também o filme do Superman tá na realidade. Quarteto Fantástico, ele representa, esses números aqui, representam o que o filme é. Medíocre. É um filme medíocre. Na verdade, abaixo do medíocre, na nossa opinião, é nota 4. Mas tem gente que está dando 6, 7, 8. Tem gente que tá dando 10, entendeu? Mas, o tempo vai mostrar aí como esse filme é medíocre. Deixe seu comentário, meu querido herói. Você viu aí a publi do Tom Dimas no meio daqui do nosso vídeo, né? Pois é, ele tá esperando vocês aqui, ó. Tom Dimas esperando vocês neste momento. É só ir pelo nosso link aí, fala no WhatsApp, diz que veio pelo Heróis e Mais. Tom Dimas ensinando você a ganhar dinheiro honestamente pela internet. E com a Shopee, Mercado Livre. Vai lá. Um abraço, Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Inclusive, aí ele deu... Está no ar, Heróis e Mais.